Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Estreia de Arthur Jorge, o duelo diante da equipe do Vitória. Muita expectativa pela primeira escalação do comandante português. Cruzeiro dando um passo atrás e fazendo uma promoção para ter um público melhor. Nesta quarta-feira, lateral esquerdo da seleção sub-20 vai ficar à disposição. E Kaique. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o Cruzeiro nesta quarta, estreia do técnico Arthur Jorge. A bola rola às 8 horas da noite. Mineirão, com o público dando uma melhorada. Ainda longe da previsão de 30 mil torcedores. Quem sabe agora, finalmente, depois de a gente falar muito, o Cruzeiro recuou um pouco. Fez uma promoção ali de quem tem o desconto no sócio pode comprar mais um com o mesmo desconto. Time do Povo compra mais um e por aí vai. Então a expectativa é de que o público melhore. Estou acreditando ali em até 25 mil torcedores. Nesta quarta-feira era jogo para mais de 40, com certeza, se tivesse feito uma promoção lá atrás. Agora, de última hora sim, deve dar uma melhorada no público, mas longe ainda de ser um Mineirão lotado, infelizmente, mas que quem for ao Mineirão, que possa cantar muito, que possa apoiar o time para o Cruzeiro buscar essa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos informações importantes sobre o time. Lucas Romero está de volta. Caio Jorge está de volta. Escalação. O que vai fazer aí o técnico Arthur Jorge? Fica muita expectativa de todo mundo. Ele vai jogar com 2 pontas, ou um ponta e um volante. Aí no caso seria o Christian atuando ali por aquele mesmo setor em que ele foi encontrado pelo Leonardo Jardim. E os volantes. O esquema vai ser mesmo o 4-2-3-1. Quem vai fazer as laterais? O Fagner, o William, Cauã Moraes, um deles pode atuar improvisado na esquerda? Isso porque tem a questão do Cauã Prates, do Kaique e do jovem William Fernando. Então tem muita interrogação e só com o passar dos jogos é que a gente vai ter uma ideia mais clara de como gosta de atuar e com quais peças ali deve iniciar o técnico Arthur Jorge. Mas quanto a Romero e Kaique, isso é fato, estão aí. Quanto a Romero e Caio Jorge, melhor dizendo, isso é fato, estão aí relacionados para este compromisso diante da equipe do Vitória. Treinaram os últimos dias de forma integral, estão à disposição até para começar. Acho que a questão física não é nenhum empecilho. Cauã Prates, jogador se junta à delegação ainda nesta terça-feira, a concentração ainda nesta terça-feira, fica à disposição, atuou apenas um tempo na Seleção Brasileira Sub-20. O Kaique também é aguardado nesta quarta-feira. Aí já vai ter que fazer uma avaliação, depende se vai atuar alguns minutos diante da Croácia, a questão do voo também, mas tem uma possibilidade dele retornar a tempo nesta quarta. Aí é com o Arthur Jorge, acho pouco provável que ele começaria por ter treinado pouco. E também tem o jovem William Fernando. Não acredito que o garoto possa receber já uma oportunidade de começar de cara nessa estreia do Arthur Jorge. De qualquer forma, como eu disse, tem muita pergunta ainda sem resposta. Precisamos aguardar mais um tempo de trabalho do comandante português. É a retomada da competição para buscar o seu primeiro resultado positivo depois dessa parada para a data FIFA, parada importante depois da chegada do técnico Arthur Jorge. Completou aí praticamente uma semana já no clube, bem ambientado e trabalhando a todo vapor. Foi assim a última semana do Cruzeiro, que finalizou há pouco o trabalho na toca. Jogadores ainda neste momento, naquele trabalho de alongamento,
para iniciar todo o processo de concentração, e a gente trazia aqui na Itatiaia sobre a dúvida para o jogo. Daqui a pouco vamos falar também sobre a promoção de ingressos, algo que a gente comentava aqui no Rádio Esportes ainda hoje, ao lado do Thiago Reis, porque o Cruzeiro havia, mantido o preço que é o padrão para a temporada, e aguardava um bom público, o horário às 8 horas da noite contra o Vitória, apesar de ser meio de semana. A gente tem a turma do interior que tem essa dificuldade, da logística, e o Cruzeiro atendendo o pedido, atendendo o público, o torcedor, a diretoria convocando, e não só convocando, colocando em prática. Tem promoção, hein? Daqui a pouco todos os detalhes aqui na turma do bate-bola. Mas acompanhamos há pouco a respeito do amistoso da seleção sub-20, que teve mais uma vez a presença do Cauã Prats, atleta que foi negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha, deixa o Cruzeiro em agosto, já mostra uma experiência. No total tem 19 jogos com a camisa principal do clube, 5 só nesta temporada. Ele havia atuado 90 minutos contra o Paraguai, jogo no último sábado que aconteceu no Martins Pereira Estádio, que é em São José dos Campos, e hoje mais uma vez nesse preparatório para o Sul-Americano da categoria, mas agora no Canindé, em São Paulo. O Cauã Prats não participou os 90 minutos, mas sim 45 minutos, e sai no intervalo para a entrada justamente de outro atleta da lateral esquerda do Cruzeiro, que está em alta, Gustavinho, que participou do segundo tempo. Gustavinho que marcou um gol, inclusive, o gol que deu o título quando o sinal eletrônico da Itatiaia marca 6 horas com 15 minutos, o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada. A lateral esquerda tá em alta na toca. Cauã Prats negociado com o Borussia, tem o Kaique com a seleção principal, de olho nele esta noite. É nesse assunto que vamos entrar, porque o Kaique, peça principal, só neste ano disputou a maioria dos jogos do Cruzeiro. Foram 16 partidas realizadas no total. Apesar da pouca idade, 23 anos, já uma baita experiência, com 119 jogos no total com a camisa do Cruzeiro. E vamos aguardar se o técnico Carlo Ancelotti vai colocar o Kaique, para ter um experimento, se ele entra como titular, se ele entra no segundo tempo, para saber a minutagem do atleta. A bola rola às 9 horas, hora de Brasília, e o atleta é aguardado em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira. Se vai ser aproveitado ou não, depende muito dessa minutagem, que vai acontecer a partir das 9 da noite, com transmissão da Itatiaia. Mas essa ala esquerda, Pedro Abílio, em alta na toca, O Kaique na seleção principal, Cauã Prats com a seleção sub-20, Gustavinho, reserva da seleção sub-20, tem também o jovem William, que vem sendo aproveitado nos treinamentos na Toca da Raposa durante a semana, que também era ali um titular da equipe sub-20 do Cruzeiro. E nas atividades que a gente pôde apurar, que comandou o técnico Arthur durante a semana na Toca, o Vidalba, que já fez essa função, foi contratado junto ao Argentino Júnior, fazendo, esse lado esquerdo do campo como um terceiro homem da zaga. E vamos ver se o Kaique não reunir condições físicas, até porque ele não teve nenhum dia em campo com o técnico Arthur, assim também como o Cauã Prats. O Vidalba pode ser não improvisado, porque é algo de costume para o atleta, mas a opção para esta quarta-feira, 8 da noite, contra o Vitória, Pedro. Primeiro, Edu, 6 horas e 17 minutos, a sensação de que há até um atraso na minutagem do Kaique em relação à seleção brasileira. Tanto pela oportunidade tardia, quanto pela ausência de opções, Mas não dá para cravar que será hoje. O Kaique, primeiro ele tem que desfrutar da convocação, desfrutar de estar na seleção brasileira nessa penúltima data FIFA, e entender que 2026 não é a última Copa do Mundo da história, 2030 tem outra. 34 tem outra. E ele tem tudo para estar presente nessas próximas Copas. É claro que não dá para descartar a de 2026, você só descarta uma ida
na convocação final, nem assim, né? Às vezes existem uma ou outras lesões que fazem com que algum jogador seja acionado ainda de última hora. Mas o fato do Kaique estar lá deixa a chama acesa, cara. Ele tá ali, tá mostrando o seu potencial pro Ancelotti, como ele se comporta no dia a dia, como é um jogador de grupo, o potencial dele que todo mundo já conhece. É jovem, se não for 26, em 30, é muito provável que ele seja um dos nomes a ser lembrado, enfim. Mas, voltando pro Cruzeiro, como tá bem servido na lateral esquerda do Cruzeiro, né? Não nesse momento com as ausências dos selecionáveis, mas está muito bem servido de peças, de jogadores que estão vivendo ótimos momentos nas suas carreiras. E sobre o Vidalba, eu acho que ele fica ali de sobreaviso. Se o Kaique e o Cauã chegarem, não tiverem condições, eu até acho que terão, inclusive um revezamento entre os dois, caso seja necessário. Aí aciona assim o Vidalba, que já fez a lateral esquerda na carreira, não faz há muito tempo. Jogava como zagueiro pelo lado esquerdo, numa linha de 5 no Argentino Júnior, desde que chegou no Cruzeiro. Só joga ali de zagueiro ou numa saída de 3, fazendo o lado esquerdo, raramente fechando como um ala ou como lateral, mas como disse o Rubem Júnior, não é nenhum mistério na carreira dele. É claro que você tem que recuperar na memória tática aquilo que você já desempenhou em algum momento na sua carreira. Mas, se precisar, se for acionado, o Vidalba é o tipo do jogador que não se opõe e que faz o que o treinador pedir. Há uma grande diferença na sua avaliação em relação ao apoio dele? Óbvio que vai ser bastante diferente do Kaique, né? Que é um dos jogadores que se destacam nessa função do lateral apoiador. O Vidalba seria um lateral marcador, né? Um cara para fechar a última linha de 4 jogadores. Óbvio que em algum caso ele vai subir, vai apoiar, vai subir como um ponta, vamos dizer assim, entre aspas, mas extremamente raro. Não é a característica do atleta. Provavelmente o Arthur Jorge, caso jogue com o Vidalba como lateral esquerdo, vai ter um ponta para aquele lado, porque ele vai precisar de alguém com uma característica mais ofensiva, porque não é a do Vidalba. Mas vamos aguardar. Eu ainda acho que Kaique vai ser aproveitado. Também concordo. Concordo até porque, por mais que o Arthur Jorge não teve nenhum tipo de trabalho, né, durante a semana com o Kaique, ele conhece o futebol do atleta, né, por todo o potencial, está com a seleção brasileira. Mas aí depende muito, e isso que a gente apurou hoje à tarde, porque a comissão técnica da seleção não passou para o staff do Cruzeiro com relação a algum tipo de planejamento, se o Kaique vai entrar, vai ter minutagem, se não vai entrar. Por isso, aguarda ansiosamente, porque pode ser ali, né, um diferencial pelo lado esquerdo do campo. Lembrando, o Cauã Prats pega um voo agora no período da noite, já se junta à delegação do Cruzeiro, que está concentrada, né, entra aí depois do jantar em período de concentração na Toca da Raposa. Então, todo mundo hoje de olho na telinha para acompanhar o Brasil contra a Croácia, para acompanhar, né, o Kaique, que falou essa semana na Itatiaia sobre realizar, né, o seu sonho de vestir a camisa da amarelinha. Então, fica de sobreaviso ali o Cauã, fica de sobreaviso o próprio Vidalba, e se não der para nenhum deles, então vai nessa escala, né? Se não der pro Kaique, vai o Cauã. Se não der pro Cauã, aí a terceira via seria o Vidalba. E algumas dúvidas também tem o técnico português para esse meio-campo do Cruzeiro. Ele havia trabalhado durante a semana com o Mateuzinho. O Lucas Romero se junta ao grupo principal para o trabalho, né, de tático, aquele trabalho efetivo na prática, já no domingo. Então, vamos aguardar esse meio-campo, que pode contar também com o Gerson, e se teremos um Cruzeiro com 2 atacantes, né, mais ali com essa presença na grande área, com o Neiser e também com o Caio Jorge, ou se terá o Arroio pelo lado de campo. É esse Cruzeiro que vai se desenhando para o desafio contra o Vitória, em busca, né, da retomada da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque já tá batendo a porta, né, meu caro Pedro Abílio,
A diretoria esteve, outra questão, esteve durante a semana, todos os dias na toca, cobrando e, acima de tudo, incentivando, porque o momento é de virada de chave. Vai ser o último jogo do Cruzeiro em casa, antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para a próxima semana contra o Barcelona, jogo em Guayaquil. No meio, desse caminho tem um jogo contra o São Paulo. Aí é um mês de abril que a gente vai entrar a partir de amanhã com decisões pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores. Pedro. 6h23, a seguir o Rubem Júnior continua nos atualizando e vamos analisar essas possíveis mudanças também no meio-campo do time do Cruzeiro para encarar o Vitória. Essa é a turma do bate-bola. Rubem Júnior com mais do Cruzeiro. De volta com mais do Cruzeiro para toda a Nação Azul. A gente confirma, são 6h26. Daqui a pouco o jantar na toca, daqui a pouco inicia, o período de concentração. Hoje tem Jogo do Brasil, essa programação para ter uma terça-feira, com uma baita programação. Todo mundo torcendo também para o Kaique, que vai tendo essa programação definida, a partir da sua minutagem hoje contra a seleção da Croácia. E a gente falava dentro do Rádio Esportes e também durante a semana, a baixa procura, do ingresso. O Cruzeiro que teve uma média, o Simões trazia hoje dentro do Rádio Esportes, a média espetacular da última temporada com relação ao público. Neste ano, até por tudo que vem acontecendo dentro de campo, o torcedor do Cruzeiro tá com o pé atrás. E o preço havia sido mantido para o jogo de amanhã, e agora a diretoria, depois de soltar a última parcial, já temos 18 mil ingressos vendidos para uma quarta, 8 da noite, e a tendência, a expectativa aí para casa dos 25 até 30 depois dessa promoção. Lembrando, reforçando, é final de mês. Vai ser o primeiro dia do mês de abril, dia da mentira. E o Cruzeiro que solta essa promoção para o torcedor, todas as categorias, atenção, os sócios torcedores que agora podem adquirir mais de um ingresso com desconto nos preços. Todas as categorias têm direito a 2 bilhetes, com a exceção da Cabuloso Max, em que os associados podem retirar até 4 bilhetes. Portanto, essa promoção, já depois da última parcial de 18 mil, você encontra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br o aplicativo Nação Azul. E é muito bom reforçar, é a estreia do técnico Arthur Jorge, é a volta do Caio Jorge, é o último jogo antes da estreia na Copa Libertadores, depois de um longo período. Então vale o esforço, mesmo sendo final de mês, para empurrar o time do Cruzeiro, porque a Nação Azul sabe, o time está devendo com ela, mas quem sabe ele não pague essa conta amanhã, Pedro. 6h28, Edu, o que você imagina de expectativa do ambiente no Mineirão para essa estreia do Arthur Jorge? Acho que é um ambiente mais leve, Menos cobrança, o treinador pelo menos vai ter tranquilidade para trabalhar, para fazer as alterações, para fazer as substituições, não vai ser responsabilizado por nada de ruim que aconteça, e a gente está falando de futebol, são 3 resultados possíveis, e se o Cruzeiro tiver sucesso, vencer o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, ele vai ser exaltado. Ele, Arthur Jorge, então ele está num momento muito confortável nessa sua estreia pelo Cruzeiro. E quando o Rubens fala que é final de mês, é porque a venda tá ruim até hoje, Porque o cara, mas é dia 1º, é início de mês. É porque algumas pessoas vão receber amanhã e talvez essa venda até melhore. Eu acho que a maioria é do dia 5, E agora com um desconto especial também, Mas eu acho que pode ter uma pequena melhora daqueles que recebem quando pingar, no primeiro dia útil. Aí pingou, vai lá, compra o ingresso. Mas assim, o torcedor fica bravo comigo, fica chateado comigo, mas eu sempre falo aqui, torcedor gosta de ver o time ganhando. Se o time não tá bem, não tá ganhando, o torcedor, ele fica ausente.